Eu começo pela primeira pergunta, José e Miguel, que é uma pergunta assim um bocadinho, enfim, mais generalista, não tão técnica, mas que eu acho que também tem muito a ver com aquilo que vocês fazem e, sobretudo, com o vosso trabalho no que diz respeito àquilo que depois vai sair dali para quem vai utilizar a plataforma, que é precisamente esta ideia de juntar a comunicação e a tecnologia para os diferentes públicos, porque vocês, enfim, trabalham com um público ligado à parte da construção, à parte da engenharia, mas não todo com os mesmos conhecimentos técnicos, como é evidente. Portanto, comunicam para a direção, comunicam também para um técnico de alguma área específica desta parte da construção. Portanto, há que saber diferenciar aqui este tipo de comunicação. Eu queria perceber, do vosso ponto de vista, quais são as vantagens de ter uma ligação tão particular a nível da comunicação a um setor tão específico como é o da construção civil. Ou seja, eu acredito que das maiores dificuldades que nós tivemos quando abraçamos este projeto foi mesmo a parte da comunicação com essa parte da indústria civil, porque todos nós sabemos que é uma indústria demasiado complexa, desde a produção até os diretores de obra, isso tudo. Existe muito palavreado, muito específico das Uhum, obras, que tivemos de aprender, e das formas, ou seja, a melhor forma que nós tivemos de lidar com essa situação foi mesmo a aproximação nesse nível. Irmos a obras, falarmos com pessoas Toda a gente. Toda a gente. desse ramo, termos uma boa comunicação, uma boa relação, especialmente com essas pessoas. Acho que isso facilitou-nos bastante aqui a comunicação, sem dúvida. uhum. José, o Zé, que não é que sei lhe se queres parece? apontar aqui mais um ponto. Sim, eu ia falar mais sobre o design das aplicações que nós fazemos. Quando nós começamos a fazer uma aplicação, nós pensamos sempre que fazemos as aplicações sempre de forma a que o cliente seja um cliente entendido em tecnologia ou que tenha os mínimos de conhecimentos de tecnologia possíveis. Todos podem utilizar a aplicação, ou seja, é sempre um design muito intuitivo, muito simples, muito direto às funções que são supostas ser desempenhadas e, e temos sempre isso em atenção porque trabalhamos com pessoas das várias, sejam pessoas mais info-excluídas, pessoas mais entendidas na tecnologia e conseguimos abranger todo esse público-alvo. Uhum. Mas como é que vocês testam, meus senhores, é exatamente esta capacidade que o José acabou de dizer agora, ou seja, produzir uma plataforma, criar uma plataforma ou um software, o que quer que seja, para pessoas que têm uma diferença tão grande a nível tecnológico, podemos estar a falar de diretores que são perfeitamente, enfim, tecnológicos e que já não vivem sem a comunicação, mas também podemos depois estar a falar com pessoas que trabalham em obra, trabalham, enfim, mais na parte artesanal, mais com as mãos e não ligam tanto, porque também não precisam tanto de estar tão perto das tecnologias e depois pode haver aqui grandes dificuldades nesta ideia do ser intuitivo. Como é que nós testamos isto, não é? No fundo, Olha, nós temos um indicador muito engraçado. Então Que diga-me. temos um indicador muito engraçado. Este é o ponto fundamental do que estamos aqui a falar, que é como é que nós, em termos de tecnologias, às vezes temos soluções que parecem miraculosas para um determinado problema, não é? E que vai resolver tudo e já não precisamos dos humanos para nada, e depois é tudo mentira e isto não é nada verdade. Este é o ponto fundamental onde nós nos inserimos. Nós temos um indicador muito engraçado, que que acho que nunca ouvi assim muita gente a falar nisto. As redes sociais, seja qual for, o Facebook, o LinkedIn, o Instagram, o TikTok, todas as que já tiveram no mercado, acabaram por dar uma formação a muitas pessoas que antes das redes não tinham essa utilização diária das tecnologias, da Certo. Uhum. comunicação. Então, nós baseamos muito nesse índice. Nós tentamos aproximar aquilo que nós desenvolvemos em termos do front-end, em termos daquilo que é feito em display, aproximar a maneira como a pessoa utiliza a plataforma ou algum formulário ou o que tiver a fazer, da forma como utiliza as redes. E Certo. tem sido a aproximação, essa aproximação tem sido muito importante. É um índice muito importante para nós. Como é que nós chegamos a pessoas que nós temos a noção que não têm um conhecimento tecnológico avançado, não é? Não tem mas tem a prática das redes, tem a prática das redes sociais. Nós podemos Exato. utilizar esse know-how para utilizar as nossas plataformas. É um índice muito importante que nós temos aqui. Uhum. E que exemplos é que me podem dar práticos, por exemplo, de aplicações já criadas ou de softwares já criados por vocês que venham exatamente ao encontro disto que o Nuno acabou de dizer? Portanto, que funcionem mais ou menos na base da rede social, digamos. Temos uma que é a cara disto, que é, nós desenvolvemos uma coisa muito simples, mas que vai resolver.
N problemas em termos do que é uma empresa de construção, que é quando se telefona para a empresa, para um empreiteiro que tem uma dimensão muito grande, fala-se com quem? Fala-se para o número geral e fala-se com quem? Isto era um problema que parece, não é? Mas que é um problema prático diário. Que é, Exato. ligo para onde? Falo com quem? Tenho um problema. Fizeram uma obra, estou com uma infiltração. Vou ligar para onde? Bom, o que é que nós criamos? Criamos um sistema que até tem alguma interligação com a inteligência artificial, uma coisa muito leve, que faz o seguinte: tenta perceber qual é o problema, através do site do grupo, tenta perceber qual é o problema da pessoa e encaminha essa mensagem para o departamento que o sistema considera mais adequado. Esse preenchimento de formulário é muito idêntico a nós estarmos a preencher, se calhar, qualquer coisa numa rede social, um Facebook, uma coisa qualquer. Uhum, Portanto, ele tem essa visualização, tem essa filosofia. É uhum. uma coisa muito intuitiva. Por trás está um sistema com alguma complexidade a trabalhar. É o Form Pro, já agora digo o nome. Está um sistema com alguma complexidade a trabalhar, mas quem olha de frente, aquilo parece um simples formulário de preencher com o nome e o contacto, e depois a pessoa acaba por não se aperceber o que é que acontece ali por trás. Que ele Certo. dá ali três voltas, e tenta direcionar-se dentro daquela mega estrutura para a pessoa que o sistema acha que vai dar a melhor resposta ou no tempo útil. Uhum. Ou seja, Um exemplo. um ponto muito forte que a gente tem sempre implementado nas nossas aplicações é deixarmos o nosso UI, que é a parte visual, a parte da frente, aquilo que o cliente visualiza de forma mais intuitiva possível e o Uhum. mais prático para todos sabermos o que é que estamos a fazer mesmo na plataforma. Exato. Isso com certeza ajudará, até porque, lá está, se as pessoas estiverem familiarizadas com um determinado modelo, como é o das redes sociais, enfim, quase que acabam por reconhecer ali um caminho, ou pelo menos uma forma de fazer, não Uhum. é? Vai também muito por aí. Mas uma coisa curiosa que o Nuno mencionou e que não está aqui neste questionário, mas que tem a ver precisamente com esta identificação dos problemas, porque às vezes são coisas tão pequenas, como por exemplo isto que mencionou. Gera-se um problema qualquer em casa, nós não sabemos a quem ligar, ou às vezes ligamos, mas a empresa é imensa e de facto ou não nos atendem, ou vai, enfim, num atendimento de chamadas que vai de 1 ao 9 e depois não é nada daquilo que a gente precisa, Exatamente. não é? Grandes desafios que temos hoje em dia quando fazemos uma chamada. Como é que vocês, Drawline, surgiram? E aqui não sei se a pergunta até não será mais dirigida ao Nuno, porque eu vou-vos fazer uma pergunta no antes da drawline, ou seja, aquele momento em que foram identificados problemas de comunicação. Nós não estamos a conseguir ligar a direção com os coordenadores de obra, com os projetistas, com o pessoal que, enfim, os pedreiros, quem precisa de facto estar na obra e depois, eventualmente, até o dono de obra. Não sei se também há aqui uma fase em que o dono de obra possa também estar Sim, estão associado, não todos os é? elementos ligados. Sim. Pronto. Uh, Como é que isto surgiu, em primeiro lugar, este sentimento desta necessidade que é preciso criar aqui uma coisa que resolva estes problemas? E depois, em segundo plano, já mais cá à frente, já depois da Drawline ter nascido e de algumas criações que foram simplificando os problemas, se vocês realmente sentiram que estavam no bom caminho para ter a resolução dos problemas, efetivamente. Ou seja, se agora a comunicação está muito mais simples. O que é que temos antes e o que é que temos depois? Temos uma análise muito engraçada, que é, nós facilmente, e a nossa aproximação e o nascimento da Drawline vem de um departamento do grupo que já se dedicava a este tipo de temáticas. Ok. E que, a determinada altura, o que é que acontece? É o efeito bola de neve. Quando nós resolvemos uma questão, e aqui estamos a falar muito de que questões? Resolver pequenas rotinas. No fundo, é isso que cansa as pessoas, não é? Quando Exato. temos muitas coisas para fazer e temos uma lista infindável de tarefas, não é? Porque a construção, no seu global, são milhares de documentos e milhares de ações. Às vezes, por uma coisa muito simples, quando nós começamos a resolver pequenas rotinas, começamos a retirar cansaço às pessoas. Quando eu falo em cansaço, é stress, repetição de ações, coisas que não resultam, problemas, e fomos parar aonde? Fomos parar a comunicação. Se calhar é transversal a vários setores. Ou seja, Claro. o problema da comunicação entre a direção e a operação é recorrente. O que é que acontece muitas vezes? A operação não recebe a informação da direção como deve ser e a direção não tem dados reais sobre o que está a acontecer na operação, por isso é que não toma as decisões certas. Certo, Eu certo. falo aqui do efeito bola de neve.
conforme nós fomos resolvendo algumas pequenas rotinas, cada vez que resolvíamos um problema, descobrimos mais 25. E isto é exponencial. E estávamos à espera disso. E derivou no quê? Derivou, não é necessário nós concentrarmos neste tema. Concentrarmos em desenvolver pequenas aplicações. Foi aí que nós começamos. Pequenas aplicações que resolvem muitas vezes grandes problemas. Não quisemos abraçar tudo ao mesmo tempo. Porquê? Porque essa é a questão de uma software house, e temos software houses com dimensões mundiais que Claro. trabalham sobre este tema, mas que depois batem um bocadinho na organização. Porquê? Porque ou a organização não tem capacidade, em termos de dimensão, para abraçar aquele projeto, porque estamos a falar às vezes de investimentos muito altos, ou o projeto em si, na sua base generalista, não resolve absolutamente nada. E não resolve porquê? Porque, Pois. além do desenvolvimento e das dificuldades de desenvolvimento, existe a dificuldade de implementação. Há uma grande resistência em todas as áreas a novas tecnologias. Há sempre essa resistência. As pessoas têm tendência a pensar que, como fazem as coisas há 10 anos, e falamos por nós, há 10 anos é o que está certo. Claro. Portanto, quando se fala de inovação, eu ouço neste país muitas vezes falar-se de inovação, às vezes não se sabe o que é que se está a dizer. Inovação é fazer exatamente aquilo que se faz todos os dias de uma maneira mais eficiente. Isto é que é inovação, senão é invenção. Exatamente, E o que nós E que tentamos tenha um lado fazer prático de ajuda para as pessoas, não é? Porque isso também é muito Exatamente. importante. Mas muitas vezes nós sabemos que vamos ajudar, mas há uma resistência do outro lado que tem a ver com, eu acho que é o medo do desconhecido, não é? Acho que entra aí um bocadinho depois em cada um. E é isto que nós temos, é estes dois pilares que nós tentamos, de certa maneira, ultrapassar. E temos ultrapassado com o quê? Primeiro, com esta aproximação das aplicações de uma forma muito simples. Segundo, com a tal filosofia que a programação e a parte da tecnologia não está enfiada numa sala atrás de um computador. Nós vamos ter com eles. Vamos lá ter com eles, vamos falar com eles. Exato, Mas são os dois, exatamente, é isso mesmo. o nosso processo é um bocadinho esse, é ir ouvir as dores do cliente, voltar para a base para ter uma reunião de brainstorm, descobrirmos quais é que são as formas mais fáceis de dar a volta ao problema, depois implementamos, vamos mostrar, de facto resolve o problema e aparecem mais não sei quantos problemas que precisam de ser resolvidos e fica tudo no mesmo projeto. Claro, mas Mas isso é esta muito conexão curioso, de perto. porque, exato, porque aquilo que me está a dizer, José, acaba por ser de facto uma demonstração, no fundo, desta adaptação que o Nuno falava, da tecnologia à resolução de problemas diretos e coisinhas muito, às vezes muito pequenas, que é disto que estamos a falar. Mas depois também há aqui o outro lado, que é o facto de vocês irem ter com as pessoas, retira-vos com certeza, e confirmem-me se for o caso, aquela aura de, ele é da tecnologia. Aqueles nomes às vezes até um bocadinho, enfim, algo Exatamente, sim. desagradáveis, não é? Que vos dão, porque vocês estão metidos numa sala, ninguém sabe muito bem o que é que vocês fazem, porque às vezes vocês explicam, mas depois tecnicamente é muito difícil compreender e na prática as pessoas não veem, não é? Não percebem o que é que está ali por trás. Portanto, e essa abertura que vocês têm de ir ter com as pessoas mostra, digamos assim, olha, este processo ou esta ferramenta resolve-te este problema. E de certeza que já vos aconteceu, e agora é isto que eu vos quero ouvir, digamos, vocês chegarem com uma resolução de um problema e a pessoa dizer, mas então agora também dava jeito de ter uma coisa para resolver isto, porque Acontece-nos todos agora os dias. não é? Acontece-nos todos os dias. E é assim, no fundo, que vocês vão vivendo, não é? O Sim, processo claro. acaba por ser este. Temos de saber gerir as prioridades, mas um ponto interessante acerca disso, Sara, que estavas a falar, é que o facto de sermos nós sempre com o contacto direto ao cliente facilita-nos aqui a comunicação de uma forma absurda. Ou Claro, seja, nós conseguimos estar logo diretamente a estruturar aquilo que vamos fazer na restante semana, no restante mês, sobre a aplicação, perante aquilo que o cliente quer, e não temos aqui um intermédio que acaba por nos poder dificultar um dificultar, não bocadinho a é? comunicação. Sim. Exatamente. Nós temos aqui uma questão muito gira efeito que telefone estragado. falamos sempre entre todos. Nem mais. Falamos sempre entre todos para termos cuidado para não falar em baitês. O que é o Exato. baitês? É exatamente aquilo que a Sara estava a dizer, que às vezes sai aqui uma outra expressão técnica, Que de parte a geralmente- parte, atenção, porque a engenharia civil Também é e muito técnica, não é? operacional, Também tem desafios. sim, começam a falar connosco em termos de cargas, forças e transportes e ficamos às vezes todos um bocadinho a olhar para lá. Então é de parte a parte. Temos Claro. essa combinação de explicar todos uns aos outros por patinhos, porque basicamente é assim que isto funciona, por Exato. patinhos,
porque quando conseguimos estratificar os problemas de uma forma lógica e de cronograma, é assim que a gente os resolve, não Claro, é? Pequenos claro, passos, pequenas ações, pequenas soluções, não é? claro. Depois vamos a perceber, pá, e aquela ação consegue-se resolver de determinada maneira. Muitas vezes nós temos que alterar a maneira como estamos a estruturar as aplicações, muitas vezes as aplicações geram alterações na parte do comportamento e das ações. Uhum, E é este binómio, que às vezes é difícil de implementar, porque ninguém gosta de mudar a maneira de fazer as coisas como habitualmente faz, claro, mas se for de parte a parte e houver diálogo direto, é mais fácil. As claro, pessoas entendem-se a falar, não é? claro, E claro que sim. basicamente é isto que nós fazemos. Claro que sim. E também tem um lado muito positivo quando a pessoa de facto tem que mudar alguma coisa que faz, mas acaba por mudar, enfim, para melhor, para simplificar o seu próprio dia a Exatamente. dia, não é? Isso é o que nós deixamos. Daqui a 5 anos eu falo novamente com a Sara para lhe dizer se isto resultou ou não. Está marcado, está marcado. Coloquem na agenda, está marcado. Há aqui uma coisa muito importante e também curiosa, que eu gostava de vos ouvir, José e Miguel, porque tem muito a ver, em primeiro lugar, com a vossa idade. Dá para perceber que são muito novos e que, portanto, também não entraram com certeza assim há tanto tempo no mercado de trabalho. E entraram num setor muito específico, que o Nuno teve a curiosidade e o cuidado de me dizer que todos vocês na equipa são muito novos e, portanto, houve muita gente que inclusivamente entrou na Drawline e ainda não tinha sequer concluído o curso, mas já estava de facto no mercado de trabalho a fazer coisas. E aquilo que vocês acabaram de me definir é diferente, vamos ser francos, da maioria dos desenvolvedores de software. Portanto, a realidade dos desenvolvedores de software muitas vezes é mesmo esta: é estar atrás de um computador, sentado a uma secretária, a desenvolver aplicações, idealmente não falando com ninguém. Portanto, dão-lhe ali umas linhas mestras e ele vai desenvolvendo aquilo que ele acha que faz sentido e que depois corresponde àquilo que o cliente precisa. O que é que vos levou a ser diferentes? O que é que gostaram aqui na Drawline? Porque é que isto funciona tão bem para vocês? Não sei quem é que quer Ok, começar. posso Algum começar? de vocês? O lema aqui na nossa empresa é que a diferença causa o impacto e Uhum, nós sempre achamos que esta seria a forma, se calhar, de conseguirmos realmente causar um impacto diferente nos clientes. Hoje em dia temos uma juventude de developers completamente diferente da juventude que tínhamos há uns anos atrás, com a existência da inteligência artificial e a evolução das tecnologias em geral. E acreditamos que, ao não ter muitos séniores na equipa, acabamos por limitar aqui um bocadinho a entrada dos vícios e podemos causar um impacto diferente. E esse é o nosso objetivo, é mesmo uhum. causar esse impacto diferente. Mas essa ideia, Miguel, por exemplo, quando vamos colocar aqui dois pontos, digamos, de apoio na nossa conversa. O primeiro ponto, quando estavas a estudar, e com certeza quando foste para o curso, quando escolheste o curso, Uhum. tinhas uma determinada ideia, vamos dizer assim, daquilo que querias fazer quando saísses. Sem dúvida. Saindo, e agora tens uma realidade em que vais a obras, falas com pessoas, isto era aquilo que tu, digamos, planeavas? Era alguma coisa que também te interessava, este contacto? Ou imaginavas-te a ser um developer mais tradicional, vamos colocar assim, e agora, enfim, Sendo descobriste uma honesto, nova área? assim, sendo honesto, eu sempre tive a ideia de ser um developer mais tradicional, Dentro da Ok, mais gruta. normal. Dentro da gruta. Mas isto mais a nível pessoal, eu sou uma pessoa que gosto muito de sair da minha zona de conforto. Acabei por ser convencido a sair da minha zona de conforto e neste momento é mesmo o mindset que tenho. Penso que seja a opção mais acertada e é aquilo que eu mais gosto de fazer. Uhum. José, o teu ponto de vista, por É, favor. Cada um eu alguém ia para acrescentar aqui que quando entrei na Drawline, eu descobri que tinha capacidades aqui que não sabia que tinha. Por exemplo, lembro-me bem da primeira vez que o Nuno me deu a ideia para fazer uma aplicação, que era a aplicação para o restaurante Almalusa. Ele Uhum. pediu-me para eu fazer uma aplicação de fidelização e eu olhei para ele e disse assim: Oh Nuno, eu sinceramente não sei como fazer isso. Pronto, e o processo foi muito engraçado. Fui descobrindo, fui aprendendo, fui evoluindo o meu stack tecnológico e agora estamos aqui a resolver problemas e rotinas. Portanto, esse lado de sair da zona de conforto é uma coisa com a qual hoje em dia acredito que te sentes confortável. Lido bem, sim, lido muito bem e até gosto mais, acho que consigo dizer com todas as certezas, do que estar atrás de um monitor só a fazer código, sim, sem dúvida. Isso é muito curioso, é muito curioso. Nuno, o que é que tem a dizer precisamente da sua equipa? Portanto, prolongando aqui um bocadinho a conversa, já temos aqui os pontos de vista diretos do Miguel e do José, mas o Miguel disse uma coisa muito interessante que é esta ideia de não haver vícios, não haver os vícios dos séniores. Isto é verdade? Concordo? e vem de uma análise que nós fizemos. Foi um desafio
que lancei à direção-geral do grupo, e que foi aceito na hora. Nós temos uma empresa no grupo que gera outsourcing de ITs, Uhum. que é assim. E quando falava em termos de recursos humanos, o que é que seria este projeto, tendo em conta que o projeto além de ser viciante, um bocadinho. Eu não gosto da expressão fora da caixa, porque parece que não fazemos nada, mas não é assim. Mas é um bocadinho fora da caixa, ou seja, a análise que eu faço, diferenciada dos problemas que existem diariamente no grupo, não era de todo adequada para esta normalização no mercado, que é os desenvolvedores de código normalmente estão isolados, estão fechados. Tinha que haver aqui uma outra aproximação. Eu não tenho nada contra IT séniores, muito pelo contrário. Nós, a determinada altura, vamos necessitar de um outro tipo de aproximação que será exatamente com equipas dessa empresa que faz parte do grupo, que tem a ver com o desenvolvimento mais a fundo, depois das coisas estarem bem definidas. Certo. Aí precisamos de carga anímica e de potência de programação. Neste momento, o objetivo não é esse. O objetivo é exatamente descobrir, desbravar os caminhos. E aí tinha que ir buscar uns guias, não é? Uns guias sem medo. Os guias sem medo é esta gente que trabalha comigo, que não têm absolutamente medo de nada, que se metem em todos os projetos. Há histórias muito curiosas na nossa equipa, desde aplicações que desenvolvemos para uma churrasqueira até coisas muito engraçadas, que são desafios que nós lançamos uns aos outros. E temos aqui uma horizontalidade em termos de equipa que não seria possível, se calhar, com outro género de pessoas. Porquê? Porque quando temos gente muito jovem, não é? E gente com vontade de descobrir e de fazer e de acontecer, é um alimento muito grande para a parte de direção de projeto. Claro, depois. Nós precisamos aqui é de mentes a trabalhar e de pessoas a pensar. Mais às vezes do que o quadro. Aqui o pensamento e a estratégia têm muita importância no caminho que nós levamos. E eu penso que é isto. Foi este o desafio que, no fundo, eu lhes lancei. Era, vamos sem medo? Bora lá. Costumas dizer, quem tem medo arranja um cão, não é? Nós arranjamos. Temos a Julieta, normalmente está aqui connosco no escritório. Portanto, já não temos medo de nada, não é? Portanto, arranjamos o cão. Cumprem todos os requisitos para avançar. Cumprimos todos os requisitos. Nesse caso, exatamente. Vocês têm aqui pelo menos dois projetos, porque entretanto o Nuno já me falou também um bocadinho deles. Dois projetos que são, enfim, ongoing, que estão em constante construção, e que são particularmente interessantes por causa disso. Portanto, eu queria perceber, o que é que vos leva também, qual é a importância de terem estes dois projetos assim em constante desenvolvimento e qual é, no fundo, também a vantagem deste crescimento dos projetos e de se irem construindo. E também para vocês, digamos assim, qual é a vantagem de terem este tipo de projetos também? Portanto, do vosso lado, do lado do desenvolvedor, é bom podermos, digamos assim, sempre, enfim, fazer uma melhoria àquele tipo de aplicação, fazer uma melhoria àquele tipo de plataforma para garantir que vai sempre funcionando melhor, ou acaba por se gerar, enfim, às vezes ali algum marasmo, porque é um projeto que nós já andamos a trabalhar há imenso tempo e ele é ongoing e não termina. Qual é a sensação aqui? Falem-me destes dois. São dois, não são, Nuno? Dois projetos ongoing que Sim, têm é o neste Talent momento. Box e o Inove 360. Exatamente, exatamente. E acho que eles também. O Talent Box vem de uma problemática ou de uma temática que está muito em voga, que se fala em todo lado e que é uma realidade, que é Portugal tem problemas de recursos humanos. Verdade. Aqui retornamos um bocadinho à equipa. Este projeto também tem um bocadinho o objetivo de os manter cá. Manter cá no sentido de terem perspectiva profissional, sendo engenheiros informáticos e de terem um projeto a longo prazo. Também temos essa valência, digamos, de passar-lhes essa oportunidade. O Talent Box é um projeto que está em desenvolvimento e que tenta resolver, ou que vai tentar resolver, numa aproximação com uma estratégia que nos foi passada por know-how de recursos humanos, que as plataformas que existem atualmente podem ser melhoradas em termos de captação de recursos humanos. Nós estamos a tentar desenvolver melhores técnicas, melhores maneiras das pessoas se interligarem, através de matching entre aquilo que a pessoa procura para a sua carreira e aquilo que as empresas precisam. Muitas vezes, o que é oferecido às pessoas põe os seus currículos na internet, em várias plataformas,
mas a linguagem que lá está não é aquela que as empresas procuram. Às vezes até são coisas mais simples. Eu preciso de alguém que me resolva isto. Mas às vezes os currículos ou a maneira como as empresas escrevem ou pedem, pois aquilo não joga umas coisas com as outras e perde-se capacidade e know-how e oportunidades de ter pessoas, porque às vezes a linguagem é outra. Esse é um Exato. dos pontos. O Inove 360, no fundo, é um portal. Porquê é que é o ongoing, o Inove 360? Porque, no fundo, veio juntar tudo aquilo que nós já tínhamos desenvolvido. Nós começámos por aplicações muito pequenas e, de repente, tornou-se o que a gente chama o bicho cabeludo, que é toda a gente quer pedir coisas. Quando eu falo toda a gente, é todos os departamentos do grupo sentem necessidade hoje em dia de falar connosco, de estar connosco, e não só a nível das obras. Quando a gente fala em obras, estamos a falar de recursos humanos, de compras, de procurement, de financeira, por aí fora, além da direção e da operação. Portanto, o que é que nós fizemos ali no Inove 360? No Inove 360 nós vamos desenvolvendo módulos específicos para cada equipa e vamos juntando ao portal. Ok. Portanto, no fundo, o que é que ele junta ao schedule, que é de marcar em férias, junta ao Fórum Pro, junta registro de gestão de viaturas, junta uma série de coisas. Portanto, nós chamamos de um portal. Uhum. E esse Inove 360, porque é que é ongoing? Porque nós temos a sensação que nunca vai acabar. Portanto, vai sempre surgir, Exatamente. eventualmente amanhã, compram mais não sei o que para o grupo, ou compram, ou criam outra empresa, ou não sei o quê, e vai ser preciso nós juntarmos sempre ali a mesma filosofia de facilidade, de toda a gente estar interligada. Vou contar uma história muito engraçada que surgiu aqui há pouco tempo, através de um cliente até externo. Quando foi a altura do Covid, houve várias empresas e vários grupos que criaram maneiras de se continuar a funcionar, porque o mundo não podia Claro, parar, tinha que e ser. daí surgir estes os Zooms e as coisas da vida. Hoje em dia isso é utilizado e estamos a desenvolver neste momento uma área dentro do Inove 360 para se poder fazer um coffee break virtual. Porquê? Porque como temos escritórios espalhados pelo país, às vezes as pessoas não se veem durante meses. Pois. E é uma coisa muito simples, nós temos uma câmara numa sala, e de repente vemos o colega que está na Figueira da Foz e que já não víamos há 4 meses e diz, pá, estás bom, o que é que e às vezes ali resolve-se pequenas coisas, Exato. A num nível ambiente, pessoal como profissional. a nível pessoal como Sim. profissional. Portanto, e isto são sempre coisas, por isso é que eu lhe estava a dizer, um problema gera 27 Claro, necessidades, e nós vamos a pouco e pouco, porque também não somos infinitos, e as coisas às vezes demoram a desenvolver, e às vezes não vamos pelo caminho certo e temos de voltar para trás. claro, mas claro. Faz parte do pacote. E, no fundo, o Inove 360 foi o nome que nós arranjámos para explicar aos nossos colegas todos, que já são algumas centenas, onde é que eles vão. Eles vão ali. Depois o que é que eles vão lá fazer, a gente depois logo explica. Mas é ali, é naquele sítio. Porque senão eram 26 aplicações diferentes. Pois. Exatamente. E A o razão do Inove Inove 360, 360 é esta. Não sei se vocês querem falar um o bocadinho Inove sobre isso. 360, o Inove 360 é um ótimo exemplo do apresentar a resolução para um problema e aparecerem mais 30, porque no fundo o Inove 360 começou com a gestão de RH, de fichas Exatamente. e Até tudo tinha um relacionado nome com diferente. RH, Sim. exatamente. Era o E depois, RH pronto, 360. apresentámos essa ideia e vieram imensos departamentos falar connosco, a dizer para também acrescentar a sua rotina, a sua resolução de rotina ali na aplicação, e foi isso. E agora chama-se Inove 360 e abrange um bocadinho tudo. Pois, exato. Tiveram que mudar o nome, não é? Tal foi a, a abrangência Sem Exatamente. dúvida. de situações, Era, não é? de início era um portal de gestão de recursos humanos e passou para um portal de gestão total da empresa, todos os departamentos mesmo. Certo, certo. Nunca vos ocorreu, não sei se, enfim, se esta pergunta também não está aqui, mas de qualquer forma, nunca vos ocorreu, por exemplo, alargar este tipo de iniciativas a outras empresas, ou seja, Sem fora do dúvida. grupo? Isso está-nos em mente. Nós puxámos mesmo e até já arranjámos mesmo o branding. Não vai ser divulgado agora aqui na entrevista, mas já arranjámos branding para isso. Mas pretendemos mesmo alastrar o Inove 360 a um portal de gestão de toda a empresa, para todas as empresas possíveis. Uhum. Pois, era muito interessante porque realmente, enfim, os problemas com que a Inove Build se debate, com certeza estarão Sim, presentes em Os muitas, não é? problemas de são Junto todas das transversais. as. empresas, Sim, não é? sim, sim, sem dúvida. Portanto, por aí. Eu queria só, enfim, aproveitar aqui alguns últimos minutos para falarmos um bocadinho de inteligência artificial, porque nós tocámos muito ao de leve no assunto. Vocês disseram-nos que já desenvolvem algum dos vossos projetos com inteligência artificial, enfim, não muita, mas enfim, alguma. E queria perceber também um bocadinho, no fundo, como é que isso vos ajuda no dia a dia, não é? Porque a inteligência artificial pode ser muito positiva, mas depois também, enfim, mal utilizada, às vezes complica mais o processo do que ajuda.
Eu sou muito apologista, de que a inteligência artificial tenha de ser usada bastante com bastante sentido crítico, sempre. Eu costumo de usar a inteligência artificial no dia a dia, no trabalho também, e facilita-me imenso, especialmente em processos repetitivos, que eu Sim. já sei o que é que eu vou fazer e eu apenas quero repetir aquele processo para outros subprocessos que eu também tenho de fazer, e acabo por depois fazer a review daquilo que me é dado, a verificação com todos os conhecimentos que eu adquiri na faculdade e com a experiência no trabalho, e depois uso-a sem dúvida. Mas é Uhum. preciso usar com cuidado. Certo. Exatamente, tem de ser vista como uma ferramenta e uma ferramenta boa, não vista de uma forma, porque de facto dá muito jeito a toda a gente e é uma ferramenta que eu também uso diariamente, mas é como uma ferramenta. Exato. Nuno, não sei se É, gostava de acrescentar aqui alguma. sim, em termos, quando falámos, e a minha primeira reação foi: nós estamos perfeitamente à vontade com a inteligência artificial, porque sabemos a que nível é que queremos utilizar e com que objetivo é que queremos utilizar. Por exemplo, nós estamos a utilizar a inteligência artificial para criar, por exemplo, isto é um exemplo, livrarias de expressões e de técnicas e de know-how e de arte para determinada operação. O que é que Uhum. isto quer dizer? Quando nós trabalhamos com muitas nacionalidades, e é o caso aqui nesta área, cada país, cada formação tem as suas particularidades que às vezes não cruzam entre elas. Eu dou um exemplo muito simples. Quando temos uma equipa e basta ter duas nacionalidades e falam todos a mesma língua, Portugal e o Brasil, quando falamos em termos de construção, eles não se entendem. Porque cada um tem, é o broquinha furadora, é o. E o que é que nós estamos a utilizar na inteligência artificial aí? Estamos a utilizar livrarias que vão buscar informação e que respondem apenas à solicitação da dúvida que o operador tem naquela altura, seja ele qual for, desde um operador técnico até um engenheiro, para perceber, ou a nível, por exemplo, de legislação, para perceber qual é a melhor ação, qual é o melhor caminho a tomar. Aí eu acho que a inteligência artificial nos dá uma grande ajuda. Claro. Jamais em substituir alguém. Porque pode acontecer? O que é que a inteligência artificial. Só Exatamente. para terminar, Sara, no Sim, fundo, só para diga-me. terminar, relativamente à inteligência artificial. Portanto, temos muita vontade a utilizar a inteligência artificial, utilizamos em doses moderadas, ou seja, ao 400 miligramas, nós utilizamos o 150. Pronto, e é suficiente. Não, eu fiz até a pergunta muito na ótica de perceber, porque às vezes lá está, a inteligência artificial, foi aquilo que eu disse, pode complicar quando nós falamos, por exemplo, de utilização que é feita por pessoas que não estão tão à vontade com as tecnologias e, portanto, às vezes é difícil gerir depois quando colocamos, Não enfim, pomos, não, ou seja, tentamos fazer isto, que é não pôr o utilizador diretamente em contacto com a inteligência, ou seja, a inteligência artificial é um certo. suporte de Uhum. informativo apenas, informativo nas aplicações. Ok, Portanto, não temos nenhum chat GPT a funcionar direto dentro de nenhuma aplicação, exatamente para não poder ferir a veracidade da informação que ela passa, não é? certo, Nós não certo, temos certo. controle sobre isso, não é? Claro, claro, Basicamente é faz isto. todo sentido. Claro, claro que sim. Meus senhores, eu não sei se gostariam de acrescentar aqui mais alguma coisa à nossa conversa, mas no fundo ficou claro que vocês têm aqui uma grande capacidade, por um lado, de comunicação e depois, por outro, de colocar a tecnologia ao serviço destas mesmas resoluções de problemas, enfim, às vezes um bocadinho mais miudinhos, mas depois que acabam por se estender a várias É áreas da isso. empresa, Uhum. isso é muito importante. Eu finalizava com uma pergunta aqui um bocadinho mais de futuro, portanto, quais é que são aqui os próximos desafios? Não sei se podem revelar alguma construção que esteja neste momento em desenvolvimento, de aplicação, de projeto, que queiram falar e que seja, de certa forma, também um bocadinho alternativa, digamos, àquilo que já fizeram anteriormente e que, por isso mesmo, seja um desafio particular, que vos esteja aqui enfim, a espevitar o cérebro. O Nuno, por acaso, já falou aqui de uma ideia que é um projeto futuro que nós ainda não estamos a desenvolver, mesmo desenvolver, mas já estamos a começar a estruturar, Uhum, que se chama FaceLink, mas ok. ainda estamos a pensar na ideia do nome. Como é que o vamos fazer? Como é Como que é o que o vamos vamos fazer? fazer especialmente? Basicamente vai ser uma plataforma onde vai facilitar aqui a comunicação, ou seja, nós falamos de marketing interno, porque muita gente costuma de falar de marketing acaba por querer transparecer o marketing externo, a publicidade da empresa, mas eu acho que cada vez mais, e nós, aí está, ao estarmos bastante ligados com os recursos humanos, especialmente aqui do grupo,
nós também pretendemos desenvolver algo que facilite aqui o marketing interno. Ou seja, o que é que eu quero dizer com marketing interno? Marketing interno é o contacto entre funcionários da mesma empresa. Por exemplo, eu trabalhando aqui, ter uma boa relação e ter uma boa comunicação com as pessoas que trabalham no Porto, no outro departamento que a gente tem na empresa. Uhum. Acho que é bastante importante. Gostávamos então de criar uma aplicação que facilitasse aqui a comunicação, que desse mais engagement às pessoas, mais vontade das pessoas de abrirem a aplicação e criarem boas relações e Certo, comunicação. certo. Ouvir um engenheiro informático a falar assim, o meu trabalho está feito, sabe? Posso-me ir embora. Oh, Nuno, é um orgulho aquilo que É para já mim, conseguiu. tenho o maior orgulho de trabalhar com eles. Está a ver? Portanto, resultou esta ideia de os colocar a falar Não sei, diretamente. não sei. Qualquer dia despedem-me a mim, ficam cá eles. Olha, Eu não sei se queres é o acrescentar alguma resultado coisa. sempre de um trabalho bem feito, não é? Porque quando não somos precisos é porque fizemos bem o nosso trabalho, não é? E deixámos a equipa Exatamente, a exatamente. funcionar. Isso é Não, muito bem espero que eles feito. continuem no caminho e que um dia possam levar esta filosofia, possamos, porque há aqui uma interligação engraçada, que é, eu acho que as tecnologias e a parte da engenharia informática, daqui a uns anos, com todos estes suportes, todas estas tecnologias, vão se tornar quase, e já estão um bocadinho aí, quase consultores daquilo que é necessário no campo e daquilo que se pode desenvolver em termos de tecnologia. No Certo, fundo, nós estamos aqui a desbravar terreno, não é? claro. Estamos aqui a andar para a frente, a perceber se nós conseguimos fazer isso. E para mim, eu gosto de ouvir a equipa a falar, porque revela exatamente esta horizontalidade. Quer dizer, estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma senda e no mesmo objetivo. Mas Uhum. não sei se queres dizer mais qualquer coisa. Não, acho que eu não tenho nada a adicionar também. Pronto, muito bem, muito bem. Meus senhores, da minha parte, olha, foi um gosto falar com o Miguel, falar Obrigado, com o Sandra. José. Obrigado. Vocês são muito bons Obrigado, Sara. comunicadores, desde já. Portanto, desenvolvedores já sei que são, aliás, a cara de orgulho do Nuno, acho que reflete isso. Tem que Mas, ser. mas são muito bons comunicadores. Nuno, agradecer-lhe também por este bocadinho que passámos aqui Ok. neste debate Nós é interessante que sobre a agradecemos, comunicação. Juliana.